Olá amigos, tudo bem? Então vamos começar nosso primeiro vídeo e nós vamos falar sobre interpolação circular. Todas as vezes que eu chego numa empresa, eu percebo que todos os profissionais fazem interpolação circular, mas não tem muito bem o conhecimento, né? Então aprenderam a fazer de uma forma simples, usando o código da interpolação, o código da direção do raio ou simplesmente o raio. E não é bem assim. O correto é nós informarmos o centro do raio para o comando conseguir fazer o raio na maior perfeição possível. Essa é a melhor forma que existe, ok? Então, vamos para a tela do computador. Lá eu explicarei para vocês de uma forma melhor. Essa é a parte 1 do vídeo, ok? Um abraço a todos. Bom, pessoal, então aqui olhando para a nossa tela aqui no AutoCAD, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma revolução, né, de um 3D deste perfil. Então esse perfil aqui seria um diâmetro de 16 por diâmetro de 76, comprimento de 30, e aqui é um comprimento que para a gente pouco interessa, porque o nosso foco aqui é passar pelos raios somente, ok? Então, para quem não consegue, talvez, interpretar esse meio corte, vamos dizer assim, né? Nós estamos fazendo uma omissão aí de vista, representando somente a vista superior. Então, temos aqui a vista 3D, que seria o formato desejado da peça, assim que ela estivesse pronta, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é: toda a visualização que nós tivermos com relação a dois eixos em torno, nós vamos imaginar este primeiro quadrante, tá? Que seria x positivo conforme a seta está nos mostrando e z positivo conforme a seta está nos mostrando. Lado contrário é negativo, ok? As movimentações, elas também se interpretam dessa forma. Então, todo momento que eu estiver movimentando com a minha ferramenta neste sentido, né, vamos fazer aqui uma simulação. Toda vez que eu estiver movimentando com a minha ferramenta neste sentido, eu estou movimentando para o sentido negativo. Neste sentido, para o sentido positivo em Z. Nesse sentido, sentido positivo em X. Nesse sentido, sentido negativo em X. Então, isso é uma forma de interpretar, até vai facilitar bastante no momento que nós estivermos orientando para o centro do raio, ok? Bom, então vamos analisar aqui no bloco de notas como seriam os comandos, né? A sintaxe, ela é simples. Ela vai ser G2 ou G3, ok? Uma das duas coordenadas. X com algum número, Z com algum outro número, que esses números são coordenadas, I outro número e K outro número. Essa é a sintaxe que a gente vai ter a estrutura da nossa sentença, tá? Quando a gente fala de G2 ou G3, nós estamos querendo informar para o comando qual é o sentido do raio. Neste caso aqui, se a ferramenta estiver vindo nessa direção, que é o exemplo que nós vamos fazer, e ela estiver fazendo este movimento, a gente precisa que ela faça esse movimento, nós vamos dizer que é sentido horário, sentido do relógio. Neste caso aqui, sentido anti-horário, sentido contrário do relógio, ok? Coordenada x e z, ela representa o quê? Representa o ponto final do raio. Então, por exemplo, quando você vai iniciar o raio, normalmente sua ferramenta vai estar no ponto inicial. Por quê? Porque você veio em coordenada G1 até este ponto, ok? E após isso, você precisa informar qual é a sequência de pontos, qual é a próxima coordenada que a ferramenta vai se deslocar. Então, você vai informar para a ferramenta, para o comando neste caso. Comando, eu vou até este ponto aqui, que a coordenada x e z é tal, e você vai me deslocar a ferramenta no sentido horário, ou seja, G2. Então vamos analisar aqui. G2, ok? Então eu vou informar para o comando G2 e vou falar assim: comando,
essa coordenada, ela é 36. Por que 36, pessoal? Porque eu tenho um raio de 10, ok? Ele é 90 graus. Então, raio de 10, se eu estou falando em diâmetro, seria 20, né? 10 de um lado e 10 do outro. Então, seria 16 mais 20, que vai dar 36. G2x, 36. Z. Normalmente, pessoal, o mais convencional é usar o zero peça, de onde nós partimos a coordenada, da sua face de referência, tá? Isso aí é o mais usual no mercado. Praticamente 95% trabalha dessa forma. Então, se o zero é na face, nós temos o que? Para este lado, 30. Então, nós temos negativo 30, né? Então, como nós falamos agora há pouco, tudo que é da direita para a esquerda é negativo. Então, essa coordenada, se o meu zero é aqui, né? Então ela vai ser inteira negativa, ou seja, menos 30, ok? E aí nós temos o que? A informação do centro do raio. Eu preciso informar para o comando onde está o centro do raio. Para que eu informe da maneira correta, o padrão ISO diz o quê? Diz que eu tenho que informar a diferença que eu tenho do ponto inicial do raio, ou seja, de onde a ferramenta vai estar, né? Até o centro do raio. Que neste caso aqui, nós temos os eixos auxiliares I e K. O eixo auxiliar I e K é I para X, e o K para Y, para Z, desculpe, para Z, ok? Então, como vai ficar isso, pessoal? Vai ficar assim, ó. O I, eu tenho uma distância, a distância é real, não é em diâmetro, de 10 milímetros. Então, é o I 10, porque ele está indo positivo, concorda? Lembra que eu expliquei agora há pouco? De baixo para cima, positivo, e 10. E o K é zero, por quê? Porque é 90 graus, ele não tem diferença alguma, né? Então o K aqui ele vai ser zero. Então aqui está formada a nossa sentença para interpolação circular. O que nós vamos fazer agora? Vamos analisar isso na prática. Eu vou abrir o simulador aqui para mostrar para vocês como um comando vai entender isso através de um simulador, ok? O simulador é este simulador aqui, 5edit 8, ok? Então, estamos aqui habilitados para código G, né? Normalmente o FANUC, nós temos FANUC, temos Siemens, temos Mitsubishi, mas o mais usual é o FANUC e é o código G puro. Dentro do meu conhecimento até hoje, nunca vi nada diferente disso. Existem algumas formas um pouco diferentes, mas o FANUC é o que praticamente abrange tudo isso aí, tá? Se nós analisarmos aqui, como nós estamos falando de turning é turno, então nós temos positivo Z para cá, positivo X para cá. Tudo que for para cá é negativo, tudo que for para cá é negativo em Z, ok? Então, eu vou fazer pelo menos a iniciação aqui dos códigos, né? Então, normalmente a gente coloca uma coordenada de máquinas, X200 e 200, cada máquina vai ser o seu, isso aqui não adianta, né? Isso aí cada um vai ter que descobrir qual a posição. Normalmente a gente põe uma coordenada de máquina, porque a gente sabe que a torre vai sempre parar naquela posição, até para uma troca mais econômica, que perca menos tempo, ok? Depois disso nós chamamos a ferramenta. Tem máquina que solicita o M6, tem máquina que não solicita, tem máquina que você necessita colocar um G0 junto com a informação da ferramenta para ela já fazer a compensação, e isso aí vai variar de máquina para máquina. Mas a base é essa, tá, gente? A base não foge, tá? Então vamos colocar aqui um G97, que seria constante, né? Então um M4, M3, tanto faz, né? Isso aqui é só para a gente exemplificar.
Deixa eu separar aqui para ficar mais visível, né? Então, daqui eu parto minhas coordenadas. Quando eu faço G0, x16, Z2, opa, desculpa, Z2, o que nós percebemos aqui no simulador? O simulador já pegou daqui do ponto de troca, né, que foi o começo, ele até ele informa ali beginning of to patch, então aqui ele informa o que a ferramenta percorreu. Então, o que a ferramenta percorreu? Ela percorreu aqui até o nosso ponto, que é x16 e z2, né? Observando aqui no nosso exemplo, x16 e z2. Como o nosso zero é na face, z2 seria 2 milímetros afastado. Beleza? Tranquilo até agora? Então, nós precisamos percorrer numa interpolação linear até este ponto, que seria o início do raio, ok? Então, esse início do raio aqui seria quanto? Seria, nós temos menos 30 e nós temos 10 para positivo, né, que seria o raio. Então, nós temos aqui menos 20, ok? Então, vamos lá no simulador e vamos colocar embaixo aqui, ó, G1, Z, menos 20, e um avanço qualquer aí. Agora, a ideia agora não é a gente definir como calcular um avanço, como calcular rotação, não é essa a nossa ideia agora. Então vocês podem perceber que ela saiu dessa posição e já veio para essa, ok? Legal, o que a gente precisa fazer agora? Precisa fazer o raio, né? Então, o próximo movimento, ele é circular, ele não é linear. Então, por ele ser circular, o que nós temos aqui? Uma interpolação circular no sentido horário. Então, vamos até o simulador, sabemos que é G2, ok? E nós já fizemos isso antes, né, agora há pouco ali no bloco de notas, e definimos que aqui era x36, porque 2 vezes 10 mais 16. Então, 2 vezes 10, 20, mais 16, 36, ok? Então, vamos lá no simulador, x36. E o z? O z vai ficar o menos 30 mesmo, né? Então, menos 30, por quê? Porque é a coordenada que nós temos da face até esta face, ou até o ponto final, até essa face, tanto faz, que é a mesma, né? Então, nós temos menos 30. Vamos lá no simulador, z menos 30. E agora que vem a informação do centro do raio. A informação que nós tínhamos já definido antes era I10, né? Porque o I é referente a x, I10 e K 0. Por quê? Porque não temos diferença nenhuma com relação ao centro do raio. Haja visto aqui, ó, se eu pegar a diferença daqui até esse centro, ó, é 20. Se eu pegar a diferença daqui até essa coordenada, também é 20. Então, diferença é nenhuma, ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, eu tenho I10 e o K, ele já automaticamente ele já mostra, porque como o K é 0, ele já forma o raio. Então, K0. Então, percebam o quê? Que ela já fez no sentido horário o raio da forma que nós definimos. Depois disso, nós temos o quê? Nós temos um G1, né? E qual é a coordenada desse G1? É um x de 2 vezes 10, desculpa, é um x de 2 vezes 10 menos 76, que vai dar 56. Então, nós temos aqui G1, x 56, ok? Então, podem perceber que o comando já entendeu que seria deste ponto até este em interpolação linear. Depois disso, nós temos o quê? Interpolação circular sentido anti-horário, contra a linha do relógio. E as coordenadas x76 e o z, menos 40, né, pessoal? Por quê? Porque nós temos 10 aqui mais os 30, né?
Partindo para este lado, tudo negativo, cada vez mais negativo, né? Então, nós temos G3 na interpolação circular anti-horário, x 76, z menos 40. Agora, com relação ao i, nós não temos nenhuma diferença, né? Porque aqui essa altura está na mesma dessa. Então o x, tanto do ponto inicial quanto do centro do raio, é o mesmo. Então nós temos o que? I0. E o k, que é referente ao z, menos 10. Então, por que menos 10? Porque ele está no sentido negativo, ok? Então, essa parte também está fácil, até aqui está tudo simples. E 0, k menos 10. Aí ele executou. Você pode simplesmente daqui sair com G0. Isso aqui é somente exemplo, não estamos nesse tipo de detalhamentos. G53, x200, z200. Bom, pessoal, então aqui o que nós fizemos aqui? Fizemos somente o perfil com relação aos pontos. Pessoal, poxa, Renato, mas é tão mais fácil colocar um R10 aqui? Realmente, tranquilo, pessoal, não vai mudar nada. Isso aí realmente não muda nada mesmo, né? Só que, quando você estiver fazendo algum perfil mais complexo, com certeza isso pode te atrapalhar, porque às vezes o perfil ele não vai gerar resultado. Existem muitos perfis que são casados, e aí você acaba, um perfil não casa com o outro, às vezes por diferenças muito pequenas, e acaba te atrapalhando na sua programação, né? Inclusive até na sua eficiência de preparação de máquina e etc. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a parte 1 do vídeo. Nós vamos complicar um pouco mais daqui para frente. E até a próxima aula. Vejo vocês depois. Um abraço a todos, hein? Tchau, tchau.